Bom dia, nós vamos iniciar mais uma PPC EMAI. Nós estamos no segundo agrupamento. O tema de hoje vai ser frações e números decimais. Nós estamos na semana C. O nosso objetivo da TPC de hoje é analisar os resultados das APs do quarto e quinto ano que trataram da habilidade EF04 e MA09A. Analisar como a habilidade foi abordada no EMAI e aprender sempre. Analisar os itens das APs da plataforma CAED e disponibilizar outros materiais para o processo de recuperação dos estudantes que ainda não consolidaram a aprendizagem em foco. No percurso formativo, nós vamos iniciar com a história da Ruth Rocha, a análise dos resultados das APs do terceiro bimestre do quarto ano e segundo bimestre do quinto ano, pela plataforma CAED, a análise da habilidade nos materiais EMAI e Aprender Sempre, a análise dos itens das APs na plataforma CAED que contemplam a habilidade, possibilidades para o processo de recuperação aos estudantes que ainda não consolidaram a aprendizagem da habilidade em foco, e o momento de interação que vai ser dado através da partida da contribuição no Google Forms. Na nossa sensibilização, nós escolhemos a história O Velho Menino e o Burro para uma reflexão a respeito da nossa vida e da nossa prática. Antes de iniciar a história, nós vamos falar um pouquinho de Ruth Rocha, a autora do livro. A autora Ruth Rocha é uma importante escritora brasileira de literatura infanto-juvenil. Ruth Rocha nasceu em São Paulo no dia 2 de março de 1931 e formou-se em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Em 1967, ela passou a escrever sobre educação para a revista Cláudia, que é voltada para o público feminino, e recebeu convite para trabalhar para a revista Recreio, onde publicou uma série de histórias infantis. Ela tem mais de 200 títulos publicados e sua obra já foi traduzida para 25 idiomas. Ruth Rocha foi condecorada em 1998 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, com a comenda da Ordem do Ministério Cultural. Recebeu prêmios da Academia Brasileira de Letras, da Associação Paulista dos Críticos de Arte e da Fundação Nacional do Livro Infanto e Juvenil. Ela tem 8 jabutis da Câmara Brasileira de Letras, entre outros. A história se chama O Velho Menino e o Burro. Ele resolveu vender seu burro na feira da cidade. Como iria retornar andando, chamou seu neto para acompanhá-lo. Montaram os dois no animal e seguiram viagem. Passando por umas barracas, escoteiros escutaram os comentários críticos. Como é que pode? 2 pessoas em cima desse pobre animal. Resolveram então que o menino desceria e o velho permaneceria montado, e prosseguiram. Mais à frente tinha uma lagoa e algumas velhas estavam lavando roupa. Quando viram a cena, puseram-se a reclamar. Que absurdo, explorando a pobre criança, podendo deixá-la em cima do animal. Constrangidos com o ocorrido, trocaram as posições, ou seja, o menino montou e o velho desceu. Tinham caminhado alguns metros quando algumas jovens sentadas na calçada externaram seu espanto com o que presenciaram. Que menino preguiçoso! Enquanto esse velho senhor caminha, ele fica todo prazeroso em cima do animal. Tenha vergonha! Diante disso, o menino desceu e dessa vez o velho não subiu. Ambos resolveram caminhar puxando o burro. Já acreditavam ter encontrado a fórmula mais correta quando passaram em frente a um bar. Alguns homens que ali estavam começaram a dar gargalhadas, fazendo chacota da cena. São mesmo os idiotas. Ficam andando a pé enquanto puxam um animal tão jovem e forte. O avô e o neto olharam um para o outro como que tentando encontrar a maneira correta de agir. Então ambos pegaram o burro e o carregaram nas costas.
Quantas vezes você deixou de fazer algo que queria porque isso não agradava a alguém, ou até mesmo desaprovava o máximo de pessoas? Em nosso caminho sempre haverá pessoas com opinião adversa à nossa. Nem todas concordarão com os pensamentos e atitudes nossas. Mas cabe pensar se essas pessoas viverão suas vidas. Às vezes, vivemos como extensão de outra pessoa, com os desejos dela, com os pensamentos dela, emoções, e esquecemos que somos seres individuais, prontos para seguir nosso caminho. Não importa o que o outro fale de você. No final do dia, você conviverá apenas com você mesmo. Será que vale a pena deixar de ser você, de fazer o que acredita para agradar o próximo? Vale a pena lembrar que quem tenta agradar todo mundo não agrada a ninguém. Como nós podemos transferir essa reflexão, não só a respeito da nossa vida, mas a respeito da nossa prática docente? Fica aí a reflexão para que vocês possam pensar e no final estar respondendo através do Google Forms. Vamos dar início agora ao nosso tema, frações e números decimais, quarto e quinto ano. A habilidade em foco é reconhecer as frações unitárias mais usuais na representação fracionária e decimal, e como unidades de medidas menores do que uma unidade, utilizando reta numérica como recurso. O porquê dessa habilidade? Seguindo o nosso mesmo procedimento da formação anterior, ao acessar a plataforma da sede e irmos no item pedagógico, nós somos no CARDES Resultados e podemos ver que no quarto ano, no terceiro bimestre do quarto ano, apenas 40% dos estudantes acertaram essa habilidade, os itens dessa habilidade. No quinto ano, no segundo bimestre, 1% de acerto dessa habilidade. Em cima desses resultados, nós pudemos analisar, uma vez que o índice de acerto nessa habilidade na P do terceiro bimestre do quarto ano, a nível DE, foi de 40% e 31% na P do segundo bimestre no quinto ano, um índice de acerto ainda menor, o que está faltando para que os estudantes desenvolvam essa habilidade? Por que essa habilidade foi trabalhada apenas no terceiro bimestre do quarto ano e depois apenas no segundo bimestre do quinto ano? Apenas nesses bimestres houve cobrança com relação a essa habilidade e foi trabalhada essa habilidade. Na escola de vocês, qual foi o percentual de acerto? Para as escolas que obtiveram melhor índice de acerto, como essa habilidade foi trabalhada para que os estudantes conseguissem consolidá-la? Compartilhem a prática de vocês conforme o índice que vocês tiverem de acerto, para que nós possamos pensar junto como melhorar, como fazer com que esses estudantes consolidem essas habilidades. Como essa habilidade foi desenvolvida no EMAI no Aprender Sempre? O EMAI do quarto ano, segundo volume, uma vez que foi trabalhado apenas no terceiro bimestre, ele trabalha essa habilidade de conhecer as frações unitárias mais usuais na representação fracionária e decimal, como unidades de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso, a maior parte das vezes na representação fracionária. Pouco se pede a representação decimal e pouco se trabalha com relação à utilização da reta numérica como recurso. Nós podemos ver que na atividade proposta aqui, a professora Mariana pede aos seus estudantes que pintem a quarta parte de uma figura retangular desenhada na lousa.
e mostra as partes representadas. Então, aqui ela só representa a fração através do desenho. E compreendendo a parte do todo. Em seguida, ela desenhou outra figura, uma malha quadriculada, e perguntou qual é a fração que representa a parte pintada, com relação à figura toda. Mais uma vez, ela pede a representação fracionária da parte pintada com relação ao todo. Em nenhum momento aqui foi trabalhada a representação, nem a decimal e nem a fração com relação à reta, apenas a representação como parte do todo. É importante trabalhar isso? Sim, com certeza, para que o estudante entenda como é representado, como é feita essa representação na figura e na forma escrita. E na escrita por extenso também. Mas a proposta da habilidade em foco não é essa, é representar na reta numérica e trabalhar tanto com a representação fracionária como a representação decimal. Até o momento ainda não está sendo trabalhado. Mais uma vez ele pede para que haja a representação da parte pintada. E nesse momento ele começa a trabalhar os números decimais. Então ele trabalha as duas frentes, a forma fracionária e a forma decimal, para que ele comece a aprender a como representar. Então, nessa próxima atividade, Lucas aprendeu que os números escritos na forma fracionária também podem ser escritos de forma decimal e ficou sabendo que pode ser representado por 0,5 ao dividir o numerador pelo denominador da fração. Usando essas informações, ele pede que Lucas escreva para cada representação fracionária a representação decimal. Nessa atividade, ele pede para que Lucas represente o número decimal no quadro de ordem e classes. No Aprender Sempre, no volume 4 do quarto ano, na sequência 2, ao ser trabalhada essa habilidade, nas aulas 8, 9 e 10, ele busca fazer relação com a atividade do cotidiano da criança, fazendo uso das receitas. Então, nessa atividade, nós veremos como as frações matemáticas estão presentes quando calculamos os ingredientes para fazer a receita. Dentro da tabela, ele pede que ela indique que forma ela é representada, o quanto ela equivale e como é feita a escrita fracionária. Mais uma vez, ela trabalha a representação de fração, mas fora da reta numérica. Voltando no Aprender Sempre, volume 4 do quarto ano, o último volume do semestre. Apenas nesse momento ele pede para representar na reta numérica as frações das quantidades solicitadas. Então, a fração que equivale a meia colher, a 1/3 da xícara, a 1/3 da manteiga, da quantidade do todo, do leite, através das medidas. Como o estudante, no quarto bimestre, conseguir consolidar essa habilidade e aprender o suficiente para conseguir realizar as atividades no quinto ano e ter um percentual de acerto maior. No Aprender Sempre, volume 3 do quarto ano,
Nas aulas 9 e 10, nós temos outra atividade de fração. Nesse momento, ela vai representar, através das figuras, a fração e o número decimal correspondente. Então, nesse volume, ele vai trabalhar as duas formas de representação, ainda que não na reta numérica. No volume 2, novamente, ele volta a trabalhar com as questões ingrediente, receitas, as medidas, para desenvolver as habilidades de fração. Então, ele pede como se lê o número e a indicação através do desenho da quantidade de açúcar utilizada na receita do bolo. Então, a representação através do desenho da figura. Em seguida, ele pede a escrita fracionária apresentada no quadro e pede que ele complete a fração no respectivo significado. No volume 1, no quarto ano, a sequência didática 3. Apenas no volume 1, uma única vez no material do Aprender Sempre, ele trabalha com a reta numérica. Nos 4 volumes, ele trabalha apenas em 2 volumes, em uma única atividade cada, a representação das frações e dos números decimais na reta numérica. Será que essa quantidade, essa constância é suficiente para que o estudante consiga consolidar essa habilidade? No EMAI do 5º ano, no volume 1, uma vez que foi solicitado no item 3 da AP, no segundo bimestre, somente uma vez a atividade de correspondência na reta numérica, ele vai dar a representação decimal no 5º ano, segundo bimestre, na reta numérica. Ele pede como se lê os números decimais e a ordem em que ele é dentro da reta. No volume 2 do EMAI, ele pede que o estudante indique a localização e qual é o valor representado na reta, desenvolvendo os números decimais. E pede que ele localize na reta os pontos correspondentes aos valores dados. Na próxima atividade, ele trabalha na reta numérica através da régua, pedindo que ele localize os valores indicados e represente através dos números decimais. Nessa atividade, a figura a seguir representa um pedaço de uma régua. Observe esse pedaço de régua e qual o valor associado ao ponto A. Ele pede que o aluno associe esse valor através da representação fracionária e não mais no número decimal. Então, no 5º ano, no segundo volume, e apenas nesse volume, é pedido e cobrado dos estudantes que eles aprendam a representação através da reta numérica. No Aprender Sempre, volume 4 do 5º ano, foi o momento em que nós conseguimos encontrar as frações, atividades referentes a frações, porém, frações equivalentes.
Então, a habilidade proposta aqui, ela não é trabalhada. No Aprender Sempre, volume 3 do quinto ano, nós temos a sequência didática 1. Nessa atividade, ele pede que o Pedro verifique com a sua mãe um bolo e observou a quantidade de alguns ingredientes que ela utilizaria, todos representando através da fração. Ele se lembrou de uma atividade que realizou na aula de matemática e ordenou os números que estavam na receita em uma reta numérica. Então, aqui ele teria que representar os valores fracionários da fração na reta numérica na ordem adequada, conforme a receita pedia. Nas aulas 5 e 6, é pedido que o estudante, de uma forma lúdica, trabalhe as frações através do Tangram, dividindo o Tangram em partes, grandes, médias e pequenas, e relacionando elas com cores. Ela pede no Tangram que o estudante complete o quadro a seguir. Então, ele dá as figuras geométricas montadas e pede que ele represente a quantidade de triângulos pequenos necessária para cobrir cada peça. Logo em seguida, ele pede para que ele faça essa representação de forma decimal e fracionária, trabalhando as duas frentes. Então, aqui ele coloca os moldes da figura do Tangram. Também serve como sugestão para ser trabalhado as frações dentro de sala de aula de uma forma lúdica. Na sequência didática 3, ele coloca novamente as frações equivalentes, pedindo que ele represente a forma decimal dessa representação. E na sequência didática 1, através de uma situação do cotidiano do estudante e também de um tema de interesse, que é a festa de aniversário, ele pede que Sônia fique responsável por fazer um painel com bexigas para colocar atrás da mesa do bolo. Ela comprou um painel para colocar 240 bexigas coloridas. Observe como Sônia vai colocar as bexigas no painel. Aqui ele pede a representação, ele indica a quantidade, então metade do painel terá bexigas rosa, um sexto do painel terá bexigas azuis, de forma descritiva, e na malha quadriculada ela vai ter que representar, pintando essa malha, cada cor da bexiga. Em seguida, ela vai representar, através de frações, as cores usadas. A segunda atividade desse mesmo tema, ele dá a quantidade, através da fração, dos doces de cada doce e pede que ele represente ao lado a quantidade que ele vai colocar. Na terceira atividade, ele indica alguns valores em forma de fração e pede que represente na ordem, na reta numérica. Quando nós analisamos os itens das habilidades essenciais, lembrando que no quinto ano, no AP do segundo bimestre, essa habilidade ela é encontrada como habilidade essencial, ela é considerada como habilidade essencial, tendo um percentual de 31% de acerto apenas. Como ele é cobrado nesse item? Observe abaixo os pontos W, X, Y e Z destacados em uma reta numérica, que está dividida em partes iguais.
Qual desses pontos corresponde ao número 1/4? Essa habilidade, ela investiga a capacidade do estudante de corresponder pontos da reta numérica a números racionais dados em representação fracionária. Então, no item 3, da P do 5º ano, ele cobra que o estudante represente os valores na reta. E no 4º ano, ele não faz cobrança nos itens com relação à habilidade solicitada. Essas atividades apresentadas pelo EMAI e pelo Aprender Sempre, elas são suficientes para desenvolver a habilidade em foco? Na escola de vocês, a atividade, vocês foram além do EMAI e do Aprender Sempre? Será que a gente tem que ficar apenas restrito a esse material, a gente pode ampliar? Como vocês fizeram para poder trabalhar e desenvolver essa habilidade para conseguir consolidar essa habilidade dos estudantes? E como vocês pensam em fazer para recuperar ela, caso ainda não tenha sido consolidado? Quais as possibilidades que nós temos além desse material? Aquelas que conseguiram ter um percentual maior de acerto nesses itens e nessa habilidade, compartilhem através do Google Forms, na pesquisa que nós fizemos, as práticas de vocês em sala e as outras possibilidades. Para potencializar o processo de ensino e aprendizagem dessa habilidade, nós encontramos no Centro de Mídias, no Khan Academy, no Dragon Learn, algumas atividades que podem ser trabalhadas com eles, tanto para recuperar como para consolidar, para verificar, para potencializar. Então, no Centro de Mídias, no repositório, nós digitamos a habilidade, colocamos a série, digitamos a habilidade solicitada e nós encontramos o vídeo Brincando de Matemática. Nesse vídeo, nós temos, refere-se ao 4º ano, ele tem o material, o PPT, que trabalha a habilidade do currículo paulista referente a essa habilidade. No caderno do aluno encontra-se a atividade 17.5. Eles trabalham no Centro de Mídias, através do lúdico, com brincadeiras. Então, primeiro, para que haja uma iniciação das frações, do conceito, ele mostra um quadro onde há a representação fracionária, a escrita por extenso e a representação pictórica, através das figuras. Após essa introdução, ele passa a mostrar a atividade dominó de fração. Esse dominó de fração também tem a possibilidade de ser feito dominó através dos números decimais, porque, lembrando, nós não vamos trabalhar só a representação fracionária, sim a decimal. Então, ele coloca as regras do jogo e disponibiliza os materiais necessários. A outra opção é Brincando de Matemática 3, onde ele coloca que o jogo tem relação com as representações de uma fração, colocando a origem da palavra fração e a história. No Dragon Learn, ele traz diversas atividades. Como eu entro no Dragon Learn? Nós entramos no link acima, né? dragonlearn.com.br. Nós escolhemos o componente números
o programa e a série. Nós, no momento, estamos escolhendo o quarto ano. As atividades sugeridas, nós temos introdução às frações e introdução às partes decimais. Com relação à introdução às frações, nós temos atividades referentes à habilidade que nós estamos trabalhando, fração na reta numérica. E com relação à representação decimal, nós temos atividades que trabalham com os décimos, centésimos e as classes. A fração na reta numérica, quais atividades o Dragon Learn traz? Ele pede atividades, escreva as frações na reta numérica, indicando um ponto na reta numérica e pedindo que se indique a fração referente a esse ponto, localize a fração na reta numérica e encontre a fração na reta numérica, dessa vez dando os valores da fração para que ele encontre na reta. Então, primeiro ele coloca para que o estudante possa escrever a fração representada através do ponto na reta numérica, e em seguida ele dá os valores para que ele localize nos pontos da reta numérica. Nas atividades que são trabalhadas os décimos, nós temos 4 atividades: as frações e números decimais, a reta numérica, como digitar números decimais e os decimais no nosso cotidiano. Nós temos também a tabela de ordens. Na primeira atividade, com relação à reta, nós temos a representação tanto fracionária como decimal. Então, acima da régua, onde o esquilo está, ele indica para que a gente possa representar o valor na reta numérica, na fração, e na parte de baixo da reta, o valor decimal correspondente. Na segunda atividade, ele dá os valores decimais nos balões e pede que coloque os balões nos pontos adequados na reta correspondente. E na terceira atividade, ele pede qual é a temperatura de Maria, trabalhando o cotidiano. Então, eu tenho temperaturas de 36,7, ele mostra o termômetro, e o estudante tem que indicar qual é a representação numérica decimal, qual medida e qual é o valor da medida que ele está indicando em graus. Essa atividade ela é uma introdução às frações, pode ser dada antes das atividades de representação. Então, nós temos para que servem as frações, conte e escreva a fração, pinte as partes da figura segundo a fração e o que é uma fração. Com relação à introdução às frações, a que é mais trabalhada dentro do material EMAI Aprender Sempre é como é representado, como é dividido. Então, divida 2 pizzas entre 3 crianças, quantos pedaços receberá cada uma? Então, a criança vai fazer a resposta dela, vai indicar a resposta dela, dividindo os pedaços em cada prato das crianças, e após ele colocar, o jogo dá a resposta equivalente ao que ela escolheu. Então, na situação dessa atividade, são 2/3. No material Khan Academy, na plataforma,
O link está sugerido aí. É uma plataforma bastante indicada para trabalhar com fração, ela tem bastante atividade, bastante proposta. A atividade que nós selecionamos é para que o estudante possa localizar os pontos na reta numérica. Então, tudo que corresponde, o que é referente à fração nessa plataforma é trabalhado com as barras e com a reta numérica. Então, qual a fração está localizada no ponto A da reta numérica? Ele traz a habilidade nessas atividades, vocês podem observar que eles trazem a habilidade que nós estamos trabalhando na BNCC. E todas elas no Khan Academy fazem parte dessa habilidade. Então, qual ponto está em 3/4 na reta numérica? Ele dá 3 opções e o estudante vai precisar observar e responder em qual ponto representa esse valor. Então, nós temos 3 sugestões para potencializar o processo de ensino e aprendizagem, mais o material do EMAI do Aprender Sempre. Lembrando que essas plataformas, elas são recursos para potencializar e recuperar alguma habilidade, ou mesmo usar nas práticas do dia a dia. Nós temos o Tangram, temos várias atividades lúdicas também para que eles possam trabalhar. Uma das atividades também é dobradura, é origami, é possível também ser trabalhado com as frações. E finalizando, eu peço que vocês partilhem no grupo, através do Google Forms que nós vamos disponibilizar, as práticas de vocês e como é que vocês conseguiram consolidar ou pensam em estar recuperando a habilidade em foco. É uma habilidade que foi trabalhada no 4º ano, foi solicitada, ainda que no item nas APs não tenham sido cobrado, teve no material, mas não foi cobrado, e no 5º ano ela teve no material, mas uma única vez. Como potencializar essas atividades para que o estudante saia do 4º ano já com essa habilidade solidificada, consolidada, e vá para o 5º ano já com essa habilidade pronta.